Projeto Resgate nasceu por um sonho. Qual era esse sonho? Quando Deus colocou no meu coração um peso por essa multidão de pessoas que estão fora da igreja, que estão fora, que não estão mais inseridos no corpo de Cristo. E eu não estou dizendo que uma parte dessas pessoas não tem Deus. Eu não estou dizendo que essas pessoas não vão para o céu. Não é isso. Mas a igreja é o exército que Deus constituiu na terra. Um soldado não pode ficar fora do seu exército para evangelização, para proclamação do evangelho, para nos unirmos forças, também financeira, para nós podermos proclamar o evangelho, para podermos trabalhar com famílias, trabalhar com jovens. Como independente, vamos fazer tudo isso. Eu sei que você, caso você esteja me assistindo, que você não está inserido hoje numa igreja. E você pode dizer, eu tenho milhares de motivos para não estar inserido numa igreja. Eu quero dizer para você que eu não sei não, mas eu acho que mais do que eu você não tem. Eu acho que nós vai dar uma briga boa. Mas sabe por que eu decidi? Porque eu tive na igreja, a minha primeira fase como cristão, ser transformado. Eu fui transformado na estrutura. Foi na estrutura que eu casei, foi na estrutura que Deus me deu família, foi na estrutura que Deus forjou meu caráter. Eu não posso olhar para isso e apesar, eu entendo que muita transformação, muitas coisas mudaram, mas ainda é um órgão aprovado por Deus. E hoje eu entendo que eu estou na segunda fase de maturidade cristã, que não é mais ser transformado, mas ser agente de transformação. É óbvio que nós somos transformados todos os dias, pela renovação da nossa mente. Mas hoje eu quero ser agente de transformação. E quantas pessoas hoje procuram uma igreja para se submeterem às mãos de Deus para serem transformadas? Então, eu desafio você, venha nos conhecer. Posso te pedir um voto de confiança, você que já foi ferido, machucado. Eu entendo você. Eu entendo que você tenha motivos mesmo para nunca mais pisar numa igreja. Mas se eu puder, e ao você olhar nos meus olhos, se você sentir confiança, dê ao Projeto Resgate uma chance, como muitos têm dado. E eles têm se surpreendido, nós temos nos surpreendido. Construímos um projeto com diversos detalhes, onde muitas pessoas nos procuram dizendo assim, pastor, sabe o que me tirou desse modelo? Foi isso. E nós temos tomado cuidado. Nós vamos errar em tantos outros detalhes, mas nós temos tomado cuidado quanto ao dinheiro, quanto à teologia da prosperidade, quanto à liturgia do culto, quanto à questão de famílias, de valores, como tratar o pecado, como amar as pessoas sem usar as pessoas, quantas pessoas foram usadas, enquanto serviam, ok, quando não serviram, ou por uma transferência de emprego, ou por um desemprego, ou por uma enfermidade, ou por qualquer um problema, que pediram um tempo e a partir daquele momento já não tiveram, a estrutura já não teve os mesmos olhos e encostou a pessoa. E você também pode ser fruto de um pecado, você pecou, infelizmente te jogaram fora pelo teu pecado. Não, isso não é possível. Isso nós não queremos fazer. Por isso, nós convidamos você. E a frase de impacto do nosso projeto é um lugar de nova chance. Deus tem uma nova chance para você. E vou dizer mais, hein? Não é só uma nova chance, não. Deus prometeu que a glória da segunda casa é maior. E eu quero olhar para você e dizer o seguinte, tudo que você viveu vai ser muito melhor. A paz, a alegria, o gozo do Espírito Santo vai ser muito melhor do que um dia você já experimentou. Por isso, venha estar conosco, por enquanto online, né? Todos os domingos às 19 horas, mas assim que formos autorizados e pudermos, sem mais risco, voltarmos presencial, eu aguardo você. Amém? Ok? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que a fé funciona por uma declaração. Hebreus 4,14 diz que, no final dele diz assim, conservemos firmes a nossa confissão. A fé tem uma linguagem. Confissão é que você declara com a boca. Confissão é o que sai todo o tempo. Que Paulo aos Hebreus nos diz assim, confessem, conservem firmes a sua confissão de fé. Eu creio que o Senhor é fiel. Olha que boa confissão. Eu creio que o Senhor está trabalhando. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu vou te dar um segredo. Para cada pensamento ruim,
lance uma palavra boa. Há um antídoto para um pensamento ruim, para um pensamento negativo, para um pensamento pessimista. Uma palavra otimista. Uma palavra de Deus. Guarde isso. Toda vez que você acordar ou vier um pensamento negativo, lance uma palavra de Deus. Lembre de um versículo. Lembre de uma palavra que te falaram. Lembre de uma palavra que o teu pastor já pregou no culto. Lembre de uma frase de um cântico. Cante ele se for o caso. Mas troque aquele pensamento ruim por uma palavra positiva. Confesse todo dia a tua fé. Eu quero dizer para você, queridos, que se você quer que a sua fé funcione, você está sentado aí, né? Se prepare para essa. Eu quero dizer para você, se você quer que a sua fé funcione, você tem que desistir da sua autopiedade. Faça seu momento uma vida de lamúria e a fé não vai funcionar na sua vida. Tem pessoas que, para que amigos, a igreja tenha dó, vive uma vida de autopiedade. Eu quero dizer para você que não é isso que Deus tem para mim ou tem para você. Você está vivendo um momento ruim? Chore por ele. É verdade. Eu não estou dizendo que esse momento ruim você não esteja vivendo. Mas posso falar uma coisa? Passe por ele. Levante sua cabeça. Lave seu rosto. Vá para a guerra. Vá para a batalha. Saia desse campo de autopiedade. Ai, tadinho de mim. Posso dizer uma coisa para você? Eu anotei aqui, ó. Não é a sua dor que vai mover Deus, mas é a sua fé. Ai, Deus, tenha dó de mim. Não. Aliás, se Deus fosse atender o clamor da humanidade, queridos, mas Deus não responde a dor e nem a necessidade. Deus responde a fé. A segunda coisa que eu quero falar com você é que a fé funciona no ambiente de fé. A fé tem um ambiente certo para florescer. Temos lixo suficiente já dentro de nós para recebermos mais de fora. Por isso, em qualquer tempo, quer seja bom, quer seja ruim, precisamos de bons amigos, precisamos de bons irmãos, precisamos da igreja, precisamos principalmente de uma palavra de Deus. Quer sejam momentos bons ou ruins, porque tem muita gente que também no momento bom faz besteira, ouve pessoas erradas, ouve a sua alma. E eu quero dizer para você que a fé funciona no ambiente certo. Posso te dar um exemplo? Lembra quando Jesus estava indo para a casa de Jairo? Diz que quando ele chega na casa de Jairo, ele olha para a menina e diz assim, a menina não está morta, ela dorme. Diz o texto que eles começaram a rir. Olha que ambiente sarcástico. Olha que ambiente de incredulidade. Sabe o que aconteceu? Jesus diz assim, saiam todos. Sabe o que Jesus fez naquela hora? Limpou o ambiente para que a fé operasse naquele lugar. Limpa o teu ambiente. Limpa o teu círculo de relacionamento. E posso te dar uma dica? Ande com pessoas de fé e frequente ambientes de fé. Mas nem todos os meus amigos são de fé, nem todos os ambientes são. Faz o seguinte, não tem problema. Jogue bola com ele, faça um churrasco esporádico com ele, faça uma caminhada. Mas se você tiver que conviver, conviva com pessoas com fé e frequente ambientes de fé, que eu tenho certeza vai fazer toda a diferença na sua vida. A fé funciona em ambientes de fé. Terceiro, a fé funciona não pelo que se vê. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Olha o que 2 Coríntios 5:7 diz, visto que andemos por fé e não pelo que vemos. O nosso relacionamento com Deus é firmado pela fé. Abraão nos ensina isso, né? Quando Deus dá a promessa para Abraão, lembra qual foi a primeira? Sai da tua terra, em Gênesis 12. Abraão estava avistando a terra nova? Não, de jeito nenhum. Mas ele, pela fé, ele andou pela promessa e não pela vista. Aí depois Deus vem e dá uma promessa de um filho. A hora que ele olhou, olha lá, a hora que ele avistou a sua condição, nem ele nem Sara mais podiam gerar. Mas ele creu na promessa. E terceiro, lembra quando Deus pede Isaac a sacrificar?
E ele pega Isaac, pega o cutelo, pega as madeiras, pega tudo. E ele vai para o monte. Porque ele não andou por vista. Ele não ficou pensando, ai, meu único filho, e agora? Deus me deu, eu não posso. Não, não. Ele ficou firme no que Deus falou. Vai e sacrifica seu filho. Apesar de Abraão também nos ensinar uma lição. Não queira dar uma mãozinha para Deus. Abraão, em algum momento, ele ouviu Sara. E aí, Sara dá uma sugestão para ele, dizendo assim, Abraão, que tal você pegar minha concubina? Ela é mais nova, ela é fértil, eu já sou velha. Deus falou que a promessa seria dar a nós um filho e nós seríamos pais de uma grande multidão. Mas não disse como. Então foi o seguinte, vai com Agar. Não. Eu quero dizer uma coisa para você, que nem eu e nem você aceitemos essa sugestão que muitas vezes vem de pessoas ou de dentro de nós mesmos, tentarmos dar um jeitinho para ajudar a promessa a se cumprir. Principalmente quando a promessa que Deus lançou para a sua vida for uma grande promessa ou um grande sonho. E é tão grande que você começa a imaginar que se torna impossível, surreal. E aí você vai tentar ajudar Deus. Ou você vai diminuir seu sonho. Eu acho que não é para tudo isso não. Eu acho que não é para toda essa casa, eu acho que não é para todo esse empreendimento, eu acho que não é para toda essa igreja não. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar quietinho aqui. Não. Se Deus falou, Ele é fiel e justo para cumprir. Agora, não ande pela sua vista. O seu momento agora não é favorável? O seu momento não é favorável? O seu momento não contribui nada para a promessa se cumprir, nem para o sonho realizar? Então, espere em Deus. Eu tive um amigo meu que ele teve uma escola de aviação. E eu lembro até hoje, René Milás, caso esteja me assistindo, um beijão, querido. Eu lembro de uma coisa que ele falou assim, quando o piloto perder a visibilidade, nubuloso, chuva forte, pegue o manual e ande e navegue, né? E voe pelos instrumentos. Quando ele me falou isso, eu entendi Deus falando comigo. Nelson, nos dias difíceis, no dia onde nada se vê, né? A nuvem tomou, você não tem visibilidade, vai para o manual. Vá para o manual e ande por ele. Eu quero dizer uma coisa para você, mesmo que você não esteja vendo, ande pelo manual. Porque esse manual vai te levar o seu avião a pousar no destino que tem que pousar. Quarta coisa, a fé funciona baseada nas ordenanças de Jesus. Haja pelo que ele diz. Lucas capítulo 5 é uma história onde os discípulos de Jesus foram pescar e diz lá o texto, não apanharam nada. Voltaram com as redes vazias. Diz que Jesus vai até eles e vê aquela situação e diz assim, voltem para o mar e lancem as suas redes. Naquele momento diz que Pedro ou algum outro discípulo deve ter falado, não, Jesus, nós somos pescadores, o senhor não. O senhor não conhece de mar, nem de pesca, mas nós conhecemos. O senhor está equivocado. De repente a maré subiu, não é hora de pescar, o vento mudou. Eu não sei como que era o quadro daquele momento. Eu só sei que Jesus olha para eles e diz assim, volte para o mar e lance a rede. E dá a entender que as redes já estavam limpas e já estavam quase que guardadas. E eu quero dizer para você que eles, obedientemente, eles fazem o quê? Voltam para o mar e lançam a rede. E o tema dessa história chama a pesca maravilhosa. Diz que eles tiveram que chamar outros barcos para ajudar. Por quê? Porque veio tantos peixes que o barco já estava afundando. Agora, posso falar uma coisa para vocês? Cuidado com essa postura. Eu vou até aproveitar o momento e dizer assim, cuidado com esse vírus letal para você viver uma vida de milagre. É quando a sua experiência, a sua maturidade ou a sua sabedoria humana pode te dizer o que tem que fazer. Naquele momento os discípulos tinham mais experiência que Jesus. Vamos tirar Jesus de fora, eles tinham muita experiência.
Eles tinham maturidade, não eram mais crianças, não eram mais marujos iniciantes. E eles tinham sabedoria, porque eles já faziam isso há muito tempo. E provavelmente seus pais os ensinaram. Ou seja, esses 3 requisitos, experiência, maturidade e sabedoria, não podem impedir de você viver milagres. Cuidado com essa postura. Eu já vi isso. Isso não funciona. Não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Eu já ouvi essa frase, minha fé é inteligente. Olha, eu quero dizer para você que eu não tenho vontade de vender uma fé burra. Mas eu tenho vontade de vender essa noite fé. Fé. Fé para aquilo que Jesus diz nas suas ordenanças. Naquilo que ele diz que é bom que façamos. Mesmo que você possa já ter tido alguma experiência que diga que não. Não. Eu quero dizer para você o seguinte, mesmo que tudo diga não, se o Senhor disse sim, vá. Vá e obedeça, que a tua obediência vai trazer bênção. Amém? E por último, a fé funciona na paciência. Fé e paciência andam juntos. Se nós citarmos aqui Abraão, aliás, se você já chamou Deus de lento, você não foi o único. Imagine 400 anos no Egito, se esse povo não chamou Jesus de lento. Abraão não chamou Jesus de lento? Meu Deus. José na cadeia não chamou Jesus de lento? Então eu quero dizer para você, querido, capítulo 11 de Hebreus, verso 6, diz assim, exatamente isso. Paciência. Eu estendo minhas mãos para você, que venha sobre a sua vida uma unção de paciência. Esperar no Senhor. Salmo 40 diz, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Que você essa noite entenda que ansiedade, preocupação não vai mover o coração de Deus para ser mais rápido, viu? Até porque, posso dizer uma coisa? Não existe nada que tenha chego ao fim que não tenha início, meio e fim. José precisava passar por tudo aquilo. Lembram quando ele recebeu o sonho? Prepotentezinho. Ei, vocês irmãos vão se dobrar perante mim. E tem mais, até o pai e a mãe. Olha só. Vocês acham que para os irmãos terem aquela indisposição contra ele, né? Aquele, quase que uma ira. Você acha que José era fácil? Você acha que José não deveria ter algum traços negativos que pudesse gerar aquela situação dos irmãos? Com certeza tinha. E Deus usa do sonho até a realização uma estrada que tirou os lixos de dentro de José, que fez com que José fosse uma outra pessoa, ao ponto dos irmãos chegarem no Egito e não o reconhecerem. Por que José reconheceu os irmãos? Porque eles não entraram na estrada da transformação para viver uma promessa. Por isso eles eram os mesmos, mas José não. E diz que os irmãos não o conheceram. Por quê? José era uma outra pessoa. Olha o que eu vou te dizer. Anota essa frase. Posta essa frase. Tatua essa frase. A pessoa que suporta a promessa não é a pessoa que recebeu a promessa. Lembra quando você recebeu a promessa? Quando Deus colocou em você um sonho? Ei, a pessoa que vai viver esse sonho e a pessoa que vai viver essa promessa não é a mesma pessoa que recebeu. Enquanto estiver esperando, fique atento no que Deus já está promovendo. Não foque no fim da linha. Aprenda com a viagem. O fim justifica o meio, mas o meio tem tudo a ver com você. Quanto à promessa, ela vai acontecer. Agora o tempo tem tudo a ver comigo e com você. E eu termino dizendo para você que a fé nunca volta vazia. Todo ato de fé que eu e você propusermos a ter, todo ato de fé que eu e você aceitarmos os desafios de viver, terá resultado. Não existe passos de fé, ações de fé, atitudes de fé, pensamentos de fé, sentimentos de fé que não tenham resultado. A fé sempre trará
uma recompensa. Lucas 7,50 diz isso. A sua fé te salvou. Lucas 17,19 diz, a sua fé te curou. Hebreus 11, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé aquela prostituta, pela fé, é pela fé. A fé tem recompensa. E você vai viver a recompensa da sua fé. Posso ouvir um amém aí da sua casa? A fé, quais são os dois resultados então da fé? A fé te protege contra os dardos inflamados do diabo. Efésios 6 diz que mesmo que você coma, beba, pise em lugares nocivos, você não será atingido. Lucas 10,19 diz a mesma coisa. Quero dizer uma coisa para você, querido. A fé te protege contra os dardos inflamados do diabo. Nada alcançará você diante de uma postura de fé, viu? Por isso que se um dia você aceitar o desafio de uma ação de fé financeira, ser um dizimista, dar uma oferta alçada, abençoar uma família, alguma coisa assim, eu quero dizer para você, se foi um ato de fé, um pedido de Deus, faça, porque terá sim recompensa e resultados. Se você quer dar um passo de fé, de entrar numa campanha de jejum, se você quiser dar um passo de fé de abrir a sua casa para a pregação da palavra de Deus, você quer dar um passo de fé de fazer uma campanha de oração, de ler a Bíblia, ou um ato de fé, a única autoridade que o diabo tem é se você der para ele. Poder ele tem, mas autoridade só se você der a ele. Não dê nunca autoridade ao diabo para ele se mover. Ok? Porque Deus já te deu toda a autoridade, todo o poder, até para pisar a cabeça da serpente e sair ileso e vencedor. E o segundo resultado da fé. A fé funciona contra o medo. É a única arma que vence o medo. É a fé. Diz lá em Mateus capítulo 14 que Jesus orienta os discípulos a ir para o mar. E diz que quando eles estavam no meio veio uma forte tempestade. E o barco estava para afundar, porque a tempestade era muito forte. E diz que Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Você já deve ter ouvido ou lido essa história. E diz assim o texto. E Pedro, reconhecendo Jesus, que era ele quem via sobre as águas, fitando os olhos nele, isso é um detalhe rico, fitando os olhos nele, ele teve fé. E saiu do barco. E fez assim, posso ter contigo, Senhor? E Jesus disse para ele, e ele foi. Um ato de fé, uma postura de fé. Ele andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, tem um rico detalhe dizendo assim, mas, quando ele olhou para a tempestade, tirou os olhos de Jesus, diz que ele teve medo. Quando ele deixa de andar em fé, fitando os olhos em Jesus, ignorando tudo, um ato corajoso de fé, ele andou sobre o problema dele. Mas quando ele teve medo, ele começou a afundar. E diz a Bíblia, não vou falar sobre isso, que ato da graça de Jesus, né? Mesmo Pedro, naquele ato ruim, Jesus vai lá e pega-o pela mão e o levanta. Eu quero dizer para você que use a sua fé contra o medo, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, viu, queridos? Creia. Use a tua fé. Eu quero declarar, queridos, que Deus vai nos guardar mesmo. Deus foi tão generoso com o Brasil que Ele permitiu. Porque se a Itália tomasse as decisões que nós como brasileiros estamos tomando, possivelmente a Itália não tivesse nesse quadro que está hoje. Mas Deus foi generoso conosco, permitindo que os erros lá de fora, infelizmente, os erros lá de fora, para nós, felizmente, pudéssemos servir como exemplo, para nós termos uma postura diferente e sermos agora abençoados por essa postura, por essa precaução, de não ainda estarmos vivendo o surto mesmo no pico, mas já podemos estar em casa. E eu quero dizer para você que Deus vai nos guardar mesmo.
Eu creio na guarda de Deus com o Brasil. E se algum cristão que tem a marca do Cordeiro sobre a vida dele, caso ele seja contaminado, eu quero dizer para você que Deus vai guardar. Amém. Pastor Nelson, o senhor está dizendo então que cristãos não vão morrer? Não, podem morrer sim. Mas há uma promessa que diz que ainda que morra, viverão. Posso falar uma coisa para vocês, querido? Eu não sirvo a Deus só pelo que Ele pode me dar na terra. Mas eu sirvo a Deus pelo que Ele pode me dar na eternidade. Amém. A vida cristã, ela se torna muito humana, humanista e mundana se nós o servirmos só pelo comer o melhor dessa terra. Sabe qual é a palavra de fé e de esperança que eu quero dar para você? Não, ainda que morra, viverão. Ainda que morra, viverão. Nós estamos guardados por uma promessa de Deus. Por uma promessa de Deus. Mas eu creio que muitos cristãos serão guardados. Muitos serão guardados. A grande maioria seremos guardados. Mesmo disso. E Deus há de nos proteger. Agora, não tenha medo, viu? Use a sua fé. Quando você vier um pensamento, cuidado com a televisão, lembra que eu falei? Cuidado em navegar em ambientes de não ter fé. Mas quando vier um pensamento, vindo da televisão, da internet, não temos como ficar fora. Mate, como eu ensinei hoje, com uma palavra de fé. E eu termino dizendo assim, a fé, ela pode remover montanhas. A fé pode agradar a Deus. E eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida, que essa noite venha sobre nós uma unção de fé. Vamos orar? Feche teus olhos onde você estiver. Posso pedir para que faça isso, abre os olhos primeiro, põe uma mão no seu coração e uma mão na sua testa. E eu quero orar sobre a sua vida. Pai, eu quero colocar agora diante de todos aqueles que me ouvem, me veem, assistem. Oh Deus, uma palavra na mente deles de esperança. Que essa palavra, Deus. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, lançar uma palavra de Deus, para que tudo aquilo que já foi semeado no coração ou na mente, primeiro na mente, desceu ao coração. Senhor, nessa noite, lava-nos pela Tua palavra. Lava-nos pela Tua palavra, nossa mente e o nosso coração. Que saiamos desse momento agora limpos, meu Pai. Descontaminados, não do vírus, mas descontaminados do pessimismo, da palavra de morte, da palavra negativa. E que possamos receber do Teu Espírito Santo, o Espírito de fé, aquele Espírito que foi encontrado em Josué e Calebe, que o fizeram pertencer à terra prometida. Venha sobre mim, e eu estendo as minhas mãos sobre todos que me ouvem e me veem. O mesmo Espírito de Josué e de Calebe, que diz que era um Espírito diferente, um Espírito de fé, venha sobre todos aqueles que me assistem, para passarmos de cabeça erguida e ileso por tudo isso que estamos vivendo. Em nome de Jesus, Pai, palavra de esperança. Se alguém sofrer muito financeiramente, eu sei que o Senhor dá graça, competência e sabedoria para se levantar. E eu libero uma palavra para todos nós cristãos, que aquilo que nós padecermos por causa desse problema, a glória da segunda casa virá sobre nós. E teremos o dobro em finanças, em tudo, em recursos. Se perdermos alguma coisa, eu profetizo que teremos em dobro quando tudo isso passar. Em nome de Jesus, assim seja. Amém e amém e amém. Amém, queridos? Vamos terminando o nosso culto. Quero agradecer a todos. São diversas mensagens. Muita gente falando aí, Insta, Face. Agradecer a sua presença. Um beijão para os meus irmãos lá de Portugal, pastor Maurinho, pastora Nádia, aquele grupo maravilhoso do Projeto Resgate lá, pastor Edmilson do Rio, Deus te abençoe, a Júlia, olha, a todos de Piracicaba, de Limeira, de Iracemápolis, Charqueada, Nova Odessa, ou seja, aí ó, uma galera americana, Santa Bárbara. Que Deus te abençoe, viu? Ana Cláudia e Lucas lá nos Estados Unidos, em Dallas. E que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos.
desde agora e para todo sempre. E toda a igreja na face da terra diga amém? 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 Amém. Deus te abençoe. Vá em paz. E olha, esperem, porque durante a semana nós vamos entrar de novo online com mais uma palavra de esperança para a sua vida. É isso aí. Deus te abençoe. Um forte abraço meu, do pastor Josias, do pastor Rosalvo. Um beijo, pastores que estão me assistindo em casa também. Pastor Edmilson, pastor Maurinho e todos aqueles que estão conosco. Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquem com Deus.